O procurador diz a Gamaliel se o sinédrio realmente quer causar um problema para ele. Gamaliel diz que o que aconteceu foi desrespeitoso. Nataniel diz que a verdade é que a família deles não quer problemas com ele, mas não podem responder pelos outros do sinédrio. O procurador diz que já mandou punir o soldado que cometeu essa ofensa e que tem muito respeito ao Deus dos judeus, e inclusive vê isso na Gabriela. Paulo diz a Gamaliel que precisa ir, agradece por tudo e se despede. Rod vai atrás do irmão e diz que ele está indo porque está com ciúmes da Gabi. O procurador pede a mão de Gabriela em casamento para Gamaliel. Paulo ainda está ali. Gamaliel se sente mal, fica tonto e Nataniel e Gabriela o levam para o quarto. Nataniel diz ao procurador que seu pai não está bem e se podem continuar a conversa amanhã. O procurador diz que é claro, pede perdão se tiver causado alguma forte emoção e vai embora. Gamaliel volta a aparecer na sala e Paulo pergunta se ele está melhor. Gamaliel diz que fingiu e não sabia o que responder para aquele homem. Nataniel diz ao pai que tem um problema, porque o procurador quer que ele vá ao palácio formalizar a relação com a Gabriela. Paulo pergunta a Gabriela o que ela fez no palácio que os encorajou a vir até ali. Gabriela diz que não é nada do que ele está pensando. Irritado, Paulo diz que não se diz não para aqueles homens e vai embora. Caifás orienta o sumo sacerdote de Antioquia que espalhe calúnias sobre o Paulo. O sumo sacerdote diz que já fez isso, mas não funcionou. Gabriela vai atrás de Paulo e pede que ele olhe nos seus olhos. Paulo confronta se ela foi se exibir para os romanos no palácio. Gabriela diz que é claro que não, que foi atrás da irmã dele e se não cuidar dela, quem fará isso? Abalada, ela diz que não quer se casar com um romano, mas terá que fazer isso para salvar sua família. Paulo aconselha que ela fuja, mas Gabriela não quer que o pai passe essa vergonha. Paulo diz que ela tem razão, e Gabriela diz que mesmo que eles estivessem comprometidos, o procurador mandaria matá-lo só para ter ela para si. Ela diz que quem sabe ela não o ganha para Jesus. Gabriela sai e Jonatas aparece ali diante de Paulo, o provocando. Ele diz que o ex-fariseu não gosta mais de mulheres e é um imprestável. Paulo vai saindo e Jonatas vai atrás dele e diz que ele só fez mal para todos eles. Paulo pergunta qual mal fez para ele. Jonatas diz que ele é um perturbador em Israel. Paulo diz que então ele está o comparando com o profeta Elias e que ele foi chamado assim pelo rei Acabe. Ele diz que a palavra de Deus nunca foi o forte do Jonatas. Paulo vai até o templo e pede ajuda a Deus, pois não queria que a Gabriela se casasse com aquele homem. Ele pergunta por que sente tudo aquilo quando a vê, e não queria mais sentir. Paulo compara a vida cristã a uma corrida ou luta, onde é preciso disciplina e autodomínio. Ele explica que para evitar ser reprovado, ele trata seu corpo com rigor, subjugando-o e controlando suas paixões, a fim de que, mesmo pregando aos outros, não venha a ser reprovado por Deus. Paulo surpreende Marcos aos beijos com uma mulher atrás do templo e os repreende. A mulher sai, e Marcos diz a Paulo que bem que o Barnabé disse que ele gosta de impor o jeito dele. Ele diz a Paulo que vai se casar e não vai ficar solteiro como ele. Paulo expressa sua preferência pela solteirice, mas reconhece que nem todos têm o mesmo dom ou capacidade de permanecer nessa condição. Ele enfatiza que o casamento é uma opção válida e desejável para aqueles que não conseguem viver sem a satisfação das necessidades conjugais. Rod diz a Gabriela que sempre quis fazer parte da corte romana, porque eles parecem ter tudo. Ela diz que estava doida para receber uma proposta de casamento, mas quem recebeu foi ela, e é uma ironia. Gabriela pede que Rod tome cuidado, que não se entregue antes de ter certeza. Rod diz que dessa vez é diferente, que o Agripa é um homem educado. No dia seguinte, Petrônio e Fabiana visitam o procurador no palácio. Fabiana diz que estava com saudades dele. Paulo vai à casa de Gamaliel para se despedir de todos. Gamaliel diz que sente falta dele e de suas perguntas. Paulo diz que também sente falta das conversas deles e que ele sempre foi como um pai para ele. Gamaliel diz que ele sempre foi um filho para ele. Paulo quer saber o que Rod aprontou em Cesareia. Rod diz que nada que vale a pena falar. Os irmãos se despedem.
Paulo diz a Gabriela que está orando por ela, e ela diz que também está orando por ele. Rod pede que ele se abrace, até porque não tem nada de errado nisso. Os dois se abraçam com ternura. Paulo vai indo embora e Gabriela fica vendo ele de longe. Paulo viaja e prega: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Bem vos vá. O apóstolo Paulo questiona se a justificação pela fé exclui a lei, respondendo que não, mas antes a confirma. A passagem destaca que a fé em Jesus Cristo é o meio pelo qual tanto judeus quanto gentios podem ser justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus. Silas também tem a oportunidade de pregar sobre Jesus para a população de Antioquia. Rod pede que Agripa se case com ela, que ele ainda não a ama, mas se gostam, e pergunta se isso já não é suficiente. Agripa diz que as coisas não são assim que funcionam, e precisa conversar com a família dela. Rod diz que já disse que eles não moram ali, mas deixariam. Agripa diz que quando voltar de viagem, eles conversam sobre isso. Ele descobre que o irmão de Rod viaja falando sobre Jesus, e questiona ela sobre o que ele fala de Jesus. Rod diz: sei lá. Agripa diz que ela deveria respeitar mais o irmão dela. Gamaliel e Gabriela chegam ao palácio e se reúnem com o procurador. Meses depois, na casa de Helena, Pedro, Marcos e Rod visitam Paulo e ele fica feliz. Atlas vê Rod. Fica chateado, mas a cumprimenta. Paulo diz a Pedro que hoje terão um almoço e pregação. Barnabé diz que a ideia é juntar os judeus e os gentios através do almoço e assim quebrar aquele clima ruim. Pedro diz a Barnabé e Paulo que é um privilégio estar ali com eles. Eles pregam juntos para as pessoas e comem. Já à noite, Gabriela chega a Antioquia e revela a Paulo que não se casou com um romano. Paulo fica feliz. Nataniel diz a Paulo que desde que seu pai morreu, sua irmã não quer mais ficar em casa e decidiu ir a Antioquia. Gabriela diz a Paulo que desde que Deus a livrou daquele casamento, tem se dedicado ainda mais a ele. Paulo pergunta como ela se livrou do procurador. Gabriela se relembra quando Gamaliel disse ao procurador que ela não tinha os costumes das mulheres romanas e não era a mulher ideal para ele. O procurador disse que, na verdade, havia chamado eles ali porque não poderia seguir em frente com seu pedido de casamento, porque precisou pagar a dívida de seu pai se casando com a irmã do homem que ele devia, dinheiro. Ele acariciou o rosto de Gabriela e disse que a Fabiana não chegava aos pés dela. Paulo diz a Gabriela que ficou aliviado por ela. Paulo vê Pedro se isolando com os judeus. Ele confronta Pedro publicamente em Antioquia, por sua hipocrisia em relação à comunhão com gentios convertidos. E aí, curtiu esse capítulo de Paulo o Apóstolo? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo dessa história cheia de emoção. Aqui é o JR Resumos, trazendo para você o melhor das novelas. Até o próximo vídeo.